Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Krebs e com meu colega professor Christian Krambeck damos início a mais um episódio do nosso podcast Inova FURB. E hoje como convidado o senhor Charles Schwanke, egresso da FURB, formado na FURB em Administração, com mestrado em Administração, especialização em projetos de viabilidade econômica, conselheiro do Instituto Gene. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado pelo convite. Então, galera, voltamos. A quarta temporada aqui do Inova FURB, né? É um prazer estar com vocês novamente. Carol, é um prazer enorme a gente estar abrindo essa temporada com a galera que faz a inovação em Blumenau. Então, a ideia é convidar esses atores especiais que lutam, militam e trabalham pela inovação em Blumenau. E a gente vai trazer, então, um representante de cada governança, são 6 governanças, e temos a honra do primeiro ser o nosso amigo também, né, parceiro de sempre aí, Charles Schwanke, que tem uma história incrível na inovação, no empreendedorismo, na construção dos movimentos sociais, movimentos empresariais de inovação da cidade. Então, Charles, é um prazer te ter aqui e fazer esse papo gostoso novamente com a Carol, né? Então vamos lá, assim, posso fazer a primeira pergunta ou tu quer fazer, Carol? Fica à vontade, posso começar? Claro. Eu tenho curiosidade assim, em saber, na tua opinião, sobre o ecossistema de inovação, né? O que é um ecossistema de inovação na prática, né? Como que ele tem que ser para efetivamente funcionar, dar certo? Bem, o ecossistema de inovação é um conjunto de atores, né, dentro do território, digamos assim, dentro da cidade de Blumenau, no caso, onde que a gente trabalha uma série de estratégias e ações, mas alinhado com todos esses atores. Esses atores são instituições de ensino, a FURB é extremamente engajada, né, nas governanças e em vários outros projetos, e outras instituições de ensino, mas também empresas, associações empresariais, o Instituto Gene, que tem a incubadora, que também foi iniciada aqui dentro da FURB, né, a BlueSoft, o polo nosso das empresas de software, a comunidade informal, quer dizer, todos esses atores são importantes para a gente ter um ecossistema dinâmico, extremamente ativo, para que a gente possa desenvolver estratégias e ações a serem implementadas dentro dessas governanças que foram estruturadas, né, que o Christian participa ativamente também, a governança do Distrito da Inovação. Então, o ecossistema é esse, é a fauna e a flora tudo junto, né? Logicamente com coordenação, né? Pra gente são muitos atores, né? Entregar os resultados, né? Mas é um desafio, né? Fazer com que todos estejam atuando de forma que a gente realmente consiga aplicar a inovação como ela deve acontecer. Esse é um dos grandes desafios nossos, é engajar esses membros com o mesmo olhar, né? E trabalhar de forma compartilhada, né? Porque assim, ninguém é o dono da bola, né? Então a gente tem que jogar junto, a gente constrói junto. E às vezes a gente sempre percebe que, às vezes eles olham assim, não, aquele ator deveria bancar, né, financeiramente as questões. Mas não é assim, é construir juntos um modelo de cidade, um modelo que seja interessante, que tenha sustentabilidade no desenvolvimento econômico e social da cidade, na sua sustentabilidade, e que gere resultados para o bem da população. Esse é o objetivo do nosso trabalho. E isso tudo surge com o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Municipal e o planejamento do Ecossistema Local de Inovação, que a gente fez em 2022. Né? A gente fez seminários, envolveu a comunidade no sentido de apontar quais os eixos econômicos prioritários da cidade. Sobre esses eixos econômicos, grupos discutindo e criando as estratégias, e que para que a gente possa ter essas estratégias do papel, a gente cria essas governanças, reunindo os atores da quádrupla hélice que a gente fala, né? Instituição de ensino, empresas, instituições de ensino, associações empresariais, empresas, esse ecossistema de inovação que a gente falou antes, né? E aí a gente tem pautado reuniões mensais para que a gente possa conseguir. E eu digo assim, os planos são muito legais, você faz com uma certa complexidade, mas são fáceis de serem elaborados e botar na mesa. Agora, engajar os membros, fazer com que trabalhem
em conjunto, construir junto para dar os resultados, aí é um esforço bastante grande, muita todos, resiliência. Né? Para estar no mesmo time, né? Para tudo aí Exatamente. o negócio Esse acontece. É o grande desafio. E é um desafio duplo, né? Porque, no geral, as pessoas estão acostumadas com um certo individualismo, né? Eu vou focar na minha empresa, na minha escola, no meu cargo, enfim, e vou tocar. Então, a pessoa perceber que ela precisa abrir mão de parte do seu tempo para se dedicar a essa construção coletiva, que tem um impacto no seu próprio negócio e no negócio e na vida de todo mundo, convencer as pessoas a mudar a cultura, eu acho que é um desafio. Como é que tu vê isso, Charles, hoje? Assim? Como é que tu sente essa percepção das pessoas de se dedicar? O Blumenau sempre teve, acho, uma tradição de cooperativismo, de coletivismo, né? Mas na inovação, como é que tu vê esse amadurecimento e o status hoje, assim, das pessoas, empresários, enfim, em relação a essa participação e essa dedicação? A gente vem acompanhando nesse processo, a gente tem todos os anos, né, a gente mede o grau de amadurecimento do ecossistema de inovação de Blumenau, e desde o primeiro, lá em 2023, né, que a gente fez, e agora 2024 e vamos fazer 2025, a gente percebe que a gente tem um determinado crescimento, né, não muito acentuado, mas estamos num processo de desenvolvimento do ecossistema. E é evidente que a gente precisa contar com pessoas que tenham essas premissas de botar a mão na massa, de pensar de forma colaborativa e em conjunto pela cidade, deixando o individualismo de lado. A gente às vezes percebe que isso ocorre, né? Mas a gente tenta moderar o grupo para que a gente não entre nas questões individuais. E a gente tenta, então, canalizar esses esforços para que a gente tenha um resultado interessante. Porque se a gente passa a discutir questões unilaterais, né, do ponto de vista do interesse pessoal, a coisa não anda bem, não motiva o grupo a participar, né? Então a gente sempre diz, quer vir para a governança, venha sempre com esse espírito do coletivismo, do colaboracionismo, botar a mão na massa, ser engajado, e aí a coisa dá certo. E às vezes a gente percebe que tem algumas figuras assim que vêm mais institucionais, políticas e querem sentar um pouco na frente do avião já, né? Mas tem toda uma jornada de amadurecimento, de debate, de questionamentos, de conversas. Então a gente precisa também doutrinar, digamos assim, eu uso um pouco a palavra doutrinação, não no pejorativo, mas fazer com que, olha, vocês estão aqui depois de 3 anos, mas tem os planos já executados, as estratégias, as ações, tem uma metodologia, para que haja uma compreensão do todo, né? Claro. Porque quem entra de repente assim não consegue perceber a dinâmica do complexidade negócio. Também, né? E nós, como universidade, a gente tem um papel muito importante nisso, né? Nisso tudo. Eu sou do Departamento de Engenharia Química, lá a gente enfatiza muito a importância de fazer projetos em parceria com a indústria, com empresas, para que realmente o conhecimento gerado seja aplicado, né? E seja gerado patente, de preferência, né? Então, às vezes a gente peca também, né? Não só na nossa área, mas em várias outras áreas. Como que a gente, como universidade, a gente poderia ser mais ativo, mais presente e como fazer com que a indústria, a empresa entenda que a gente está aberto para isso, né? Será que existe alguma forma de... Porque às vezes o problema é esse, né? A indústria entender que a universidade tem toda essa infraestrutura, esse potencial e não sabe como chegar, né? E talvez ter um elo de comunicação ali entre outros setores, outros atores, poderia facilitar isso, né? Então, na sua opinião, como que a gente poderia ser mais ativo, enfatizar mais essa importância da universidade na inovação? É um grande desafio isso. Esse assunto está em pauta. Inclusive tem na governança do TIC um grupo de trabalho. TIC, pessoal, é tecnologia da informação, tá? Só para ficar claro para todo mundo, que não está tão ambientado com... Foi uma boa observação. E aí tem esse grupo de trabalho para fomentar essa parceria entre as empresas, a indústria e as instituições de ensino. Foi feita uma radiografia disso, foi feito um seminário
E porque sempre fica aquilo lá, pô, a empresa não busca a universidade não busca a empresa, fica sempre aquele choro ali, né? Mas no seminário nós convidamos diversas empresas, instituições de ensino, e no seminário a gente contou lá com acho que 40 pessoas representativas do meio acadêmico, né? E tivemos 2, 3 empresas ali, empresários participando. O que deixa claro assim um pouco que as empresas também transparece que as instituições de ensino estão abertas a isso, mas as empresas ainda não... Acho que elas nem sabem como, né? Talvez nem sabem como chegar. Quer dizer, é um desafio grande, mas eu acho que tem que ter alguém aí na parte comercial visitando as empresas. Eu acho que participando das governanças é um bom momento, porque a gente tem ali 250 lideranças, né, da cidade. E todas as reuniões tem instituições de ensino, tem as empresas, então a gente consegue, tá lá, vai trabalhar lá com a FURB, tem essa possibilidade, tem tantos laboratórios ali no Campus 2, quando a gente fala isso, uma infraestrutura... A maior parte das pessoas não conhece, né? Eu acho que essa colocação da Carol foi extremamente importante, né? Eles têm lá no departamento deles parceria com a Electrolux, né? Projetos incríveis, internacionais, parceria com a Petrobras, um dos maiores do Brasil também, e eu acho que esse objetivo comum de a gente mudar a cara da universidade, para trazer problemas reais, né? Entender o que a comunidade acadêmica interna e comunidade externa, empresários, tem como desafio, mas principalmente fazer com que essa galera participe do processo e a gente entenda que o objetivo é construir uma cadeia não só do conhecimento dentro da universidade, mas aplicado, né? E que isso tem a ver com buscar melhores soluções para a empresa, né, para a startup, para a empresa já consolidada, para ela produzir melhor, com menos impacto ambiental, vender melhor, exportar para o mundo todo, competir com o mundo todo e a gente cooperando junto. Né? Eu acho que o grande objetivo também da universidade, o conhecimento também é para isso, né, Carol? Impactar positivamente na melhoria de processo. Eu acho que quando a gente conseguir, e aí já vai um pouco a pergunta, né, como é que tu acha que está essa maturidade da galera em relação a isso, assim, a essa percepção de que o impacto da universidade é na linha de produção, é no produto, é em criar startups que possam melhorar os serviços, os produtos e as entregas e a indústria. Eu acho que isso é uma coisa importante também. A gente tem indústria muito forte em Blumenau também, né? Sim. Como é que tu vê essa maturidade de a gente dar esse passo além agora, nessa direção? Eu vejo que há um amadurecimento do ecossistema. Os eventos ajudam muito nessa aproximação. Eu destacaria aqui o evento que a universidade faz, que é não é concurso, é seminário de empreendedorismo e inovação. Feira de inovação. Feira de inovação e empreendedorismo, que o CCT faz, eu acho que em junho, julho, e depois em novembro tem uma grande envolvendo os colégios também do município e da região. Do Vale Europeu, né? Do Vale Europeu. Toda a região. Só ali, se você ver, eu acho que a última teve mais de 150 projetos apresentados, e são projetos super legais, entendeu? Os estudantes apresentando e puxando as empresas para ver o que está sendo desenvolvido. Quer dizer, isso pode gerar esses projetos através de um trabalho de pré-incubação, inclusive o Gene tem um projeto Nascer, para desenvolver essas ideias, para gerar empresas, né? Para gerar startups, para entrarem lá na incubadora do Gene, participarem do centro de inovação, criarem suas empresas. Agora, no final de semana, teve o Startup Weekend Blumenau, também teve lá uma série de ideias e projetos super interessantes. Alinhado com isso, tem vários hackathons acontecendo. Tem o Vale Eu Robótica com o CIMEB, o Sindicato da Indústria Eletrometal Mecânica, né, pegando as dores das indústrias e puxando a academia para ajudar nas soluções. Né. Eu posso destacar também o ProTalent, que é outro trabalho do IEL, ali com o SESI, Senai, também estão fazendo um trabalho de inovação aberta. Agora eu soube que foram 34 empresas que se cadastraram para fazer. Então tem uma série de movimentos, uma efervescência né, extrema de eventos nesse sentido, né, de tentar casar, gerar empresas, associar a universidade com as empresas. Eu acho que é um movimento bem legal, eu acho que a gente está crescendo nesse dinamismo, nesse amadurecimento. Eu acho que Blumenau está num bom momento, eu acho que a gente está conseguindo conversar bem entre as entidades, a gente tem conseguido união em vários aspectos
Eu também destaco, além disso, recentemente, né, o Cristo, a gente fez aquele trabalho lá de avaliação da identidade visual do Distrito da Inovação. Foram 16 projetos de alunos de design. Pô, trabalho maravilhoso. Comecei a olhar, pô, eu gostei desse. Aí vinha outro, pô, esse aqui tá melhor que o outro. Pô, mas o outro... Cara, todos os 16 estavam legal. E também agora, recente, também o ateliê do 5º semestre, né, de arquitetura e urbanismo. Foram 8 projetos, propostas, né, para desenvolver o CIB2, o Centro de Inovação 2, né, de 3 mil metros quadrados também, belos projetos. Acho que dá para aproveitar muito. Então, é uma colaboração imensa, assim, da universidade. A gente pode crescer muito mais. Aí eu vejo que tem muita gente que quer fazer acontecer, né? E a gente tem muitas ideias boas. A gente tem ali com a JIT muitas patentes sendo geradas, sendo depositadas. E aí vem aquela barreira de como transformar essas ideias boas, essas patentes, em negócios sustentáveis, que realmente aconteçam. Viáveis, como, né? Viáveis, como fazer com que a gente tenha aí formulações de embalagens, né, biodegradáveis. Como chegar na indústria? Como fazer? Porque eu vejo que não é só o papel da JIT, né? O próprio pesquisador tem que ajudar, tem que contribuir para vender essa ideia que já foi patenteada, esse produto, né? Não é a ideia, é o produto em si. E daí tem uma barreira, né, da gente realmente fazer com que isso aconteça. Como fazer isso acontecer? Né? Como superar essa barreira? Levar o conhecimento das empresas, isso aí, meios de comunicação, redes sociais, eventos, participar de reuniões das entidades empresariais, dos sindicatos patronais, né, porque cada patente tem um direcionamento para um tipo de indústria, né? Sim. Mapear essas indústrias e convidá-las para conhecerem essas propostas ou visitar em loco a empresa, né? Tem que andar por aí com uma pastinha debaixo do braço. Tem a ver com comportamento e cultura também, né? Tem um outro exemplo muito interessante que a Luminárias Blumenau faz, que é concurso de design. Concurso de design. Eles fazem um concurso anual de design e os vencedores, eles produzem essas luminárias, vendem e os vencedores ganham royalties. E isso é muito interessante também. Eu acho que quando isso isso virar lugar comum, cotidiano, né, essa prática, tanto das patentes quanto esse tipo de coisa, com mais empresas, mais cursos, coisas, eu acho que a gente realmente dá um salto de qualidade e cria um vale europeu, um vale do Itajaí, referência mundial, inclusive, né, pela qualidade que nós temos, diversidade, por essa mistura de poder público com FURB, UFSC, né, comunidade, de forma participativa, transparente também, né. Acho que tem potencial gigante aí também. Antes da gente dar mais um salto para frente, Charles, a gente queria te ouvir um pouco sobre como é que foi a tua experiência quando tu estudou na FURB e quando é que tu começou a se interessar por inovação, a participar do ecossistema de inovação. Bem, eu fiz o curso de administração de empresas aqui na universidade, foi nos anos 80, e nessa época eu trabalhava numa empresa da família, que era a Schwank Piscinas, e estava iniciando, né, e pensava assim até em desenvolver a empresa, né, ou trabalhar no meio empresarial, né. E lá eu passei para o Unibanco, depois fui para a companhia Hering, fui para a Dudalina. Mas depois eu fiz o projeto de viabilidade econômica, que é a pós-graduação aqui da universidade, e o mestrado em administração. Mas quando eu estava saindo da Dudalina, quem era um dos executivos lá era o Wilson de Souza. E o Wilson, naquela época, eu não me lembro agora, o ano 91, 92, foi candidato com Renato Viana à prefeitura de Blumenau, ele era o vice. Eles ganharam, né? Eles ganharam, e aí o Wilson um belo dia disse assim, Charles, queres ir comigo para a prefeitura? Eu falei, pô, interessante, né? Experiência legal trabalhar no poder público, que sempre né? nas empresas eu fazia muitos projetos para captação de recursos, né? Então via BNDES, FINEP, pô, tu já conhece ali esse processo, né? E captação de recursos com bancos de fomento e coisa e tal. O que tu acha de ir lá para a área de desenvolvimento econômico? Eu falei, pô, eu acho que é uma boa. Aí fui para lá e aí me envenenei, né? Fui para lá, pô, aí a partir daquele momento no município,
eu assim me dedicava muito a essas questões de desenvolvimento econômico, tecnologia. E a inovação foi quando eles me colocaram, através do Carlos Tonetti, que fazia assessoria de imprensa lá da Bluesoft. Foi no início da Bluesoft, lá em 92, 93. Um abraço pro Toné, inclusive. Grande parceiro. Trabalhou comigo lá na época. Legal. O Will Souza. Legal. E aí me botaram como representante da prefeitura lá na Bluesoft. Pô, e ali tinha a incubadora de empresas, virei conselheiro, e aí, pô... E o Gene também começou naquela época, não? O Gene começou em 96, me lembro até do Paulo Luna, que foi professor aqui da FURB, né? E ele me procurou na área de desenvolvimento econômico e diz, Charles, a gente está começando um projeto chamado Gene. Interessante. Pô, tu tens como fazer uma carta da prefeitura de desenvolvimento econômico apoiando o projeto? Pô, vamos fazer aqui já. Peguei ali, eu digitei. É isso. Eu mesmo assinei e acabei virando sócio fundador do Gene. E aí acompanhei desde o início ali, quando era pré-incubadora. Sim. Era aqui no prédio onde que era da arquitetura. Vai fazer 30 anos ano que vem, isso? É, né? 2026. Que case de sucesso, hein? E aí trabalhei ali com mentorias, avaliação de projetos. Depois fui presidente do Instituto Gene por um período. E aí a partir de lá sempre fui conselheiro também. Legal. Conselho de administração, conselho consultivo, e não consigo largar a mão disso, entendeu? E também fui gerente executivo da Bluesoft, do polo de software, tinha incubadora. Depois fui para a Associação Empresarial de Blumenau, a CIB, né? Tem um Fiquei papel 15 fundamental anos. também, né? Tanto na inovação quanto no desenvolvimento econômico. Então né? vocês veem que depois dali das empresas, eu pensei que ia seguir carreira em empresas, né? Indústria. Aí eu acabei ficando apaixonado por essas questões, entendeu? E aí não largo mais mão disso. Seguiu impactando a vida de pessoas, né? A gente gosta de contar essas histórias para inspirar o pessoal que assiste, né? De ver que os egressos da FURB estão aí fazendo a diferença na vida de todo mundo, da comunidade. E ter uma visão, né? Como você falou, né? Eu pensei que eu fosse atuar numa área, mas a vida foi me levando para outra e eu fui gostando e fui aprendendo e fui levando jeito para aquilo e fazendo a diferença. E hoje, né? Se vê em outro cenário. Então, isso a gente gosta de mostrar aqui no podcast, para inspirar pessoas, né? Que entram numa instituição como a FURB, uma universidade, se formam aqui, levam no currículo, né, a força, o peso da FURB, né, que com certeza, assim como faz na minha vida, né, tem o peso na minha vida, na do Christian, acho que na tua também influenciou bastante, né, essa carreira que tu acabaste seguindo, e mostrar para o pessoal que pretende um dia entrar na FURB ou que está se formando ou estudando, ter uma visão diferente, né, do universo de possibilidades que não só em Blumenau, mas fora, que, né, também atuasse fora, tivesse uma experiência fora, né, estudando, se preparando e trazendo todo o conhecimento adquirido em vários setores para contribuir com a nossa cidade, com a nossa população, não só regional, né, municipal, regional, mas também acaba influenciando muitos outros aí que vão para fora, né? Não, a universidade é importantíssima, né? Toda a trajetória no ensino da universidade, os contatos com os professores, com os alunos, todo o conhecimento, né, que a gente adquire dentro da universidade, depois a gente consegue colocar em prática, né? E eu tenho muito carinho pela universidade, e a gente vive, né, em dia contato dia, com a universidade. Todo dia praticamente. Então é importantíssimo. Então sugiro aí que os jovens que estão aí na adolescência aí já mirem, né, terminar um ensino fundamental de buscar uma universidade como a FURB, né, para fazer os cursos e ajudar no desenvolvimento da cidade, da região, do Brasil, né? A gente tem tantos talentos que saíram daqui, então carreiras... E venham para a FURB, galera. A gente tem universidade gratuita agora que facilitou muito o acesso de vocês. A gente tem trabalhado cada vez mais para que seu período na disciplina, nos cursos, seja essa interação com a realidade. Seja essa interação com a pesquisa, como a Carol, que é uma grande cientista, mas uma cientista que aplica, né? Então, aqui dentro da FURB tem muitos projetos, muita oportunidade para a gente interagir com a inovação, com as empresas, com os projetos reais, né? Então, venham para a FURB que vocês vão também se divertir, né? Acho que isso é uma coisa importante. A gente fazer o que gosta se divertindo. E acho que essa interação muito da inovação tem essa leveza também, né? De a gente fazer o que gosta e com responsabilidade, claro, mas curtindo também, né? Eu curto muito, cara. Tem que gostar. Negócio. Eu gosto de trabalhar, é como se fosse um hobby para mim, entendeu? Isso. E aí a gente vai curtindo também essa jornada, né? Isso aí, tem que ser divertido, né?
E o Charles Schwank lá de trás, lá que estava para se formar, estava se formando, né? O que ele escutaria hoje do Charles Schwank de hoje? Né? Se fosse para o Charles Schwank hoje, conversar com aquele lá de trás que estava iniciando, cheio de sonhos, cheio de expectativas, medos, né? Incertezas, porque não sabia. Talvez tinha aí uma estrada meio trilhada, meio direcionada pela família, mas cheio de sonhos, né? Explorar as oportunidades. O que ele diria, o de hoje, para aquele que estava para sair da FURB? É que no início a gente não tem muita insegurança, assim, né? A gente não sabe direito o que vai fazer, o que vai acontecer, né? Mas eu acho que a trajetória foi perfeita. Eu acho que o que tinha que acontecer, aconteceu. A gente vai amadurecendo no processo, né? No início a gente tem mais rompantes, quer fazer um monte de coisa, e fica muito nervoso e agoniado, né, Cristian? Todo mundo querendo fazer, ajudar, né? Para melhor. E aí, com o tempo, tu fica mais resiliente, fica, né, mais ponderado, e, né, faz mais as articulações para que as coisas aconteçam, né? A gente sabe que as coisas não acontecem muito como a gente gostaria que fosse, sim, na rapidez que fosse, com o recurso que tem, né? Mas a gente com calma vai conquistando as coisas, né? E a gente vai fazendo as coisas acontecer, né? Eu destaco aqui o Centro de Inovação de Blumenau, né? Ele está ali agora, mas... Pô, que é o melhor do estado, tá, galera? Referência. Melhor do estado. Mas o Centro de Inovação, a história ali do Centro de Inovação, do Distrito da Inovação, começou lá em 2010, 2011. Olha quanto tempo nós levamos, né, para os projetos estarem amadurecendo. Nada vem assim agora, aqui, agora, né? Tem um passado ali, vai entender o passado, como surgiu, né? De muito suor e lágrimas. E mas vai dar tudo certo, né? Ele tinha que ouvir isso, vai que vai dar tudo certo. Eu sempre confiei muito assim nas coisas, assim. Elas vêm e, cara, vamos acreditar e vamos arregaçar as mangas para fazer acontecer. Né? E a gente sempre fala aqui no podcast, né, Carol, o erro faz parte do processo. Sempre está presente. Né? Então, não ter medo do erro. Né? Desde que a gente queira melhorar, a gente aprende com os erros. Mas aprende com os erros, eles fazem parte, né, de qualquer processo, seja pesquisa, seja inovação, empreendedorismo, né? Acho que desmistificar um pouco essa coisa do medo do erro, acho que é importante também, né? A gente já está caminhando para a reta final do nosso Passa Rápido, né? Um bom papo passa voando. Mas eu queria, mais ou menos, a gente ir fechando, Charles, com uma pergunta que é: qual o próximo passo? Qual o grande desafio para 2026, 2027 que tu vê? Onde estamos hoje, né? O ecossistema de inovação, todos esses parceiros. E qual tu acha que é um dos grandes desafios, grandes passos que a gente ainda precisa dar nos próximos 2, 3 anos? Eu acho assim, Cristian, de que a gente está nesse novo governo municipal, né? E o governo assim encampou, né? Faz parte do plano de governo e realmente abraçaram a questão do Distrito da Inovação, né? Tem agora essa promessa do governador Jorginho Melo aportar 60 milhões de reais para a gente fazer acontecer o distrito. O nosso secretário, lá, o Alfredo Balistieri, está muito envolvido, junto com o prefeito Egídio Ferrari, de aportar esses recursos para resolver a aquisição dos terrenos que ficam entre o Centro de Inovação e o Campus 2 da Universidade, de fazer a recuperação da Casa Zalinger e da fábrica de manteigas, né? Aquela ruína que está ali. Importante valorizar o patrimônio histórico também. Importantíssimo valorizar esse patrimônio histórico, né? A gente tem que olhar para o passado, né? Tentar fazer esses resgates, fazer esse boulevard conectando o Centro de Inovação com o Campus 2, fazendo essa junção mais efetiva entre os alunos e os professores e os empresários, os empreendedores do Centro de Inovação. A ideia é fazer também a valorização ali do projeto do Ribeirão do Tigre, lá no início do Distrito de Inovação, ali perto da Ponte do Tamarindo, né? Talvez no futuro termos um parque linear ali entre a Ponte do Tamarindo e o Centro de Inovação. Uma revitalização parcial, mas de como a gente quer ver a Rua São Paulo ali também, entre o Centro de Inovação e o Distrito, a recuperação do antigo porto fluvial que existia ali atrás também,
Quer dizer, a partir do Centro de Inovação, iniciam-se as ações para criar um ambiente vivo, dinâmico, onde as pessoas querem estar, né? Gostariam de morar, de estudar, de trabalhar. Eu vou muito pela ambiência, eu gosto desse tema da ambiência, eu acho que o ambiente favorece a esse movimento, eu acho que a gente tem que valorizar. Dentro do nosso projeto que a gente embasou, que é o 22@Barcelona, a gente viu o 22@Barcelona, é um lugar que realmente tu quer estar, né? Assim como a gente também olhou muito para o Porto Digital do Recife, também é um lugar, muito aspecto de valorização do capital histórico, né? Do patrimônio histórico daquela cidade, da ilha do Recife. Valoriza o meio ambiente também. Valoriza o meio ambiente, tudo próximo às empresas, instituições de ensino, né? Lá eles trabalham muito, a caminhada 15 minutos, né? 15 minutos está em qualquer canto. Então a gente tem muito esse olhar. Eu acredito que aquela região da Itupava Seca, né, nos próximos anos, lógico que é um projeto, né, de longo prazo, mas para 2025, 2026, eu acho que a gente consegue pelo menos dar o start para esse processo. E é lógico que a gente precisa continuar com essas governanças, com esses eventos, gerando empresas. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que a gente vai ter uma Blumenau transformada nesses 2, 3 próximos anos aí, com certeza. Antes de passar a palavra para a Carol encerrar, eu só queria dizer que a gente vai tentar fechar a nossa série, a 4ª temporada, com o prefeito Egídio, né? Então já fica o convite, acho que vai ser um papo bem legal. Obrigado da minha parte, Charles, foi muito bom estar aqui contigo e contigo também, Carol. Fica à vontade. Obrigada, também quero agradecer a oportunidade. A gente sempre aprende muito, né? E fica conhecendo assim outras possibilidades, né? Outros caminhos de fazer acontecer aquilo que a gente já tenta fazer, né? E não sabe por onde. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A FURB estará sempre aberta. E é isso aí, vamos trabalhar junto e vamos fazer acontecer. Muito obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado, Christian, pelo convite, né? Para mim é uma satisfação poder estar aqui na mesa com vocês, discutindo um pouco sobre esse assunto de inovação, tecnologia e hábitats de inovação aqui para a nossa cidade. Legal. Obrigado. Obrigada, gente. Até a próxima, galera. Até mais. Tchau, tchau.